E aí, criativos, tudo bem com vocês? Bem, no passo a passo desse vídeo eu vou estar mostrando então o meu processo criativo dessa arte. Essa arte ela foi feita para uma label, né, de música eletrônica, onde a principal vertente, né, utilizada, tocada, né, nesse evento é a house music. Então, o cliente sempre pede para que essas artes elas sejam feitas com algo que remeta, né, realmente à história da house music, algo dançante, que misture elementos mais vivos, vibrantes. Então eu resolvi nessa arte utilizar algo um pouquinho diferente, né? Eu quis estar colocando um pouco assim da parte urbana, que misturasse alguns elementos, né, que compõem as ruas, algo bem Nova York mesmo, que são os cones, essas faixas de sinalização, né, essas fitas, né, de sinalização, alguma coisa com placas, algo bem reverente mesmo. Vamos lá então? Então, para começar essa arte, então eu resolvi colocar, né, o fundo, alguma coisa que remetesse à cidade mesmo, né, o meio urbano. Então eu, né, procurei uma imagem, né, que eu já tivesse essa coisa de ter o asfalto, os carros, prédios, né, em meio a toda essa turbulência, né, urbana. Eu achei essa imagem, tá? Ela não é do Shutterstock, antes que me perguntem. Pode ver aqui que pelo nome dela foi algo capturado mesmo no Google Images mesmo, tá? Que ela não tem nenhum tratamento, pode ver que ela é uma imagem bem bonita já, ela já veio praticamente pronta, assim, com todos os detalhes, né? Todas aquelas riquezas é, de, de tons e tudo mais, ela é muito bonita mesmo. E depois aqui eu só criei mesmo aqui uma layer aqui tirando a saturação dela, queria trabalhar com ela no preto e branco, tá? Então, como é né, uma arte que seria para música eletrônica, misturaria aquela atmosfera de luzes e tudo mais, eu precisaria estar incluindo alguma coisinha, né, alguma coisa de luz, né, que tivesse algum movimento, né? Então eu incluí então esses fechos de luzes aqui de laser, tá? Galera, vocês não se assustem, tá? Aqui na minha rua dá para escutar todos os barulhos, é foguete, é carro, é tudo, tá? Não se assustem. É, então eu incluí aqui então um laser, tá, nessa minha imagem e eu queria então deixar ela um pouquinho diferente. Aqui eu só incluí aqui então, né, eu fiz um ajuste aqui é só de níveis mesmo, né, para não deixar aqui parecendo aqui, ó, pode ver que aparecem umas marcas aqui, né, porque quando você utiliza aqui, ó, com Blend Mode Linear Dodge aqui, ó, o que é preto na imagem, ele vai sumir, tá? Então ele só deixou mesmo destacando os pontos de luzes e as partes mais coloridas. Porém, ele ainda ficou aqui, ó, com, né, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, ele ficou ainda os cortes aqui, ó, aparecendo né, das luzes e tudo mais. Então, o que que eu faço? Faço um ajuste de níveis aqui, né, no Levels, ó. Pode ver que daí ele já sumiu. Aí deixou mais perfeito. Então, essa minha imagem para mim trabalhar aqui. Bom, eu já tenho o meu background pronto, né? Então aqui vem a parte da gambiarra, né? Que eu mencionei para algumas pessoas que eu fiz uma gambiarra, que é a parte da mulher aqui, tá? Ó, vocês podem ver que a mulher aqui ela já tá crua, tá? Eu consegui essa imagem mesmo, foi no Shutterstock, tá? Dessa mulher já enrolada nessa fita, então eu não enrolei ela nessa fita, não precisei fazer esse trabalho, porque a imagem ela já veio pronta assim desse jeito, tá? Porém eu fiz alguns ajustes para que ela ficasse do jeito que eu queria, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. A imagem original seria essa, tá? Ela tá com o cabelo comprido sobre o ombro e tudo mais. Eu não queria esse cabelo comprido sobre o ombro dela. Porém, para eu retirar esse cabelo, eu ia ou demorar muito ou não ia ficar tão perfeito. Então, vamos de gambiarra, né? Eu criei um fundo aqui só para eu ter um contraste aqui para me trabalhar, para ficar melhor, tá? E o que que eu fiz aqui, ó?
Eu queria retirar, então, né, a imagem aqui do cabelo, ó, e eu consegui. Porém, para isso, eu fiz o quê? Eu peguei uma outra imagem, joguei por cima e retirei só essa parte do ombro que eu queria, né, para estar colocando em cima. E foi isso que eu consegui fazer, ó. Eu peguei a imagem, né, original, eu dei uma limpada, porém ela ficou sem, né, detalhes e tudo mais. E aí, com essa minha outra imagem que eu joguei por cima, que tinha detalhes do ombro, eu fui conseguindo deixar ela um pouquinho melhor, ó. Tanto na parte aqui, ó, de cima do ombro, como a parte de axila, e até mesmo aqui essa parte aqui da saboneteira, digamos assim. Essa parte do ossinho aqui, ó. Então daí eu consegui deixar a minha imagem do jeito que eu queria, tá? Ó. E aí aqui a parte da cabeça, do cabelo aqui eu não me interessa, então porque a placa ia por cima. Então, pra mim não teria, né, o porquê eu ficar trabalhando essa parte aqui, tá? Não foi feito nenhum ajuste lá, então eu deixei todos os ajustes para fazer aqui, que no caso eu utilizei Shadows e Highlights. Vocês vão ver eu utilizando muito isso, tá? Em todas as minhas artes praticamente, tá? Selective Color, quis deixar um tonzinho mais harmonioso aqui com a minha arte. Inner Shadow e mais um pouco de Inner Shadow. Então eu utilizei duas vezes Inner Shadow aqui, porque uma eu quis colocar um pouquinho mais de sombra e a outra alguns tons de luz. Bom, aí o que aconteceu? Eu joguei a placa aqui em cima. Ó. Essa minha placa, como é que eu fiz ela? Deixa eu mostrar aqui. Essa minha placa eu já peguei ela, então, assim, pronta, tá? Aqui ela tá pronta, não fiz nenhum ajuste, nem nada, tá? Porém, eu queria pegar e escrever ainda, né, em cima dessa minha placa. Então, eu achei uma fonte parecida com essa, tá? Joguei aqui em cima. Mas eu precisava deixar também essa textura que eu estou utilizando aqui atrás dessa minha placa. Também nas letras aqui de cima, né, nessa fonte. O que que eu fiz? Eu peguei essa mesma placa, eu dupliquei ela, eu tirei a saturação dela, ó, e eu eliminei, né, a letra, né, a fonte, a escrita que estava aqui em cima, tá? E eu só tirei a saturação dela. E aí eu joguei ela aqui com Blend Bold e Hard Light, tá? E joguei por cima, ó. Pode ver que ela criou a textura em cima da minha fonte e de toda a placa também, tá? Bem simples, né? Bom, chegando aqui, trabalhei novamente com Shadows e Highlights. Botei, então, uma sombra aqui, ó, que fica por cima, né, da modelo. Aqui em cima ainda eu criei uma outra layerzinha só com uma pequena sombra também em volta da minha placa, tá? Aqui atrás da modelo, eu criei então no chão um pouco de sombra. E aqui eu coloquei mais um pedaço de fita ainda, né? Essa fita que ela não veio com a modelo, então eu peguei essa imagem e eu incluí ela aqui atrás, tá? Trabalhei novamente com Shadows e Highlight e um pouco de níveis para ela ficar mais parecida, né? Com as fitas que já estão enroladas nela. Deixa eu abrir aqui, ó. Essa aqui é uma fita também que eu peguei no shutter, tá? Recortei ela. E aqui eu só fui ajustando ela como eu queria. Deixa eu ver se eu não esqueci aqui de nenhum blend. Não, foi todo utilizado aqui. Bom, coloquei então alguns cones, né? Alguns cones voadores aqui nessa minha arte, ó. Deixa eu pegar o cone aqui. Ó, ele é um cone bem simples mesmo, tá? Ele não tem nada demais. Aqui eu não fiz nenhum ajuste nele, somente o cone aqui recortado. Porém, aqui eu fiz alguns ajustes, né? Hue Saturation, para deixar esse tom de amarelo e o tom de preto mais parecido com todos os outros meus elementos aqui da arte, tá? E eu utilizei aqui, né, para dar um movimento, um Motion Blur, tá? Motion Blur você vai encontrar aqui, ó. Filter, Blur, Motion Blur.
Agora tá aparecendo a janelinha aí pra vocês, né? É que nos outros vídeos eu fazia a captura somente do Photoshop aqui no OBS e agora eu fiz a captura da tela, porém eu tive que fazer uns ajustes aqui para eu estar conseguindo captar então as janelinhas flutuantes aqui do Photoshop. Acredito que agora tá aparecendo certinho aí para vocês, tá? E aí aqui eu fiz todos os ajustes que eu queria. Ó. Isso aqui é bem bacana, tá? Quiser dar algum movimento em algum objeto, alguma coisa nas suas artes aí no Photoshop, esse Motion Blur é bem bacana trabalhar, tá? Isso aqui não tem regra nenhuma, isso vai da visão de cada um, do gosto e do detalhe que quer deixar nos objetos, na sua arte, tá? Então daí aqui eu dupliquei, não, aqui eu coloquei então só uma sombra aqui embaixo também, tá? Criei uma elipse também, deixei ela meio desfocada aqui utilizando o Gaussian Blur para esse meu cone. Utilizei mais um cone aqui também, tá? Esse aqui já é o mesmo cone, eu só inverti, mudei a posição dele, tá? Utilizei Hue Saturation novamente e Motion Blur. Aqui, ó, vai cuidar que vai passar um carro agora aqui de anúncio, tá? O som vai estar um pouquinho comprometido agora. Deixa eu ver aqui, ó. Utilizei aqui daí as minhas fumacinhas, tá? Esse aqui é né, aqui não vai estar aparecendo. Deixa eu só criar uma layer aqui. Ó. Essas fumacinhas vocês encontram bastante até no próprio Google, tá? Eu costumo procurar como Smoke PNG, alguma coisa assim. Já tem bastante imagens que já vem já sem fundos, né? Um detalhe já prontinha para a gente já estar utilizando, tá? Aqui eu só dupliquei ela, utilizei mais uma, tá? Vejamos aqui, os adesivos aqui, né, que eu utilizei para estar colocando com a logo dos artistas sobrepostas, tá? Essa imagem também peguei no Shutter, tá? Ela é uma parte aqui de adesivo, né, fita adesiva, ela já veio com esse tom de amarelo. Eu incluí então a logo do meu artista por cima. Aqui eu só deixei ele com um tom de cinza aqui para que eu ficasse melhor, para depois eu sobrepor. Incluí aqui os textos que eu precisava. Porém aqui em cima, ó, eu dupliquei essa parte da minha fita, tirei a saturação. Ó, pode ver que aqui eu tirei a saturação dela, deixei ela no cinza. Porque com o amarelo por cima, ela não ia aparecer esses detalhes aqui na minha letra e no logo, tá? Então, o que eu fiz? Eu dupliquei, tirei a saturação, criei uma máscara, joguei por cima, ó, e criei o Blend Mode aqui, ó, de Multiply, tá? E aí, ó, pode ver que daí ele deixou os detalhes aqui, ó, de reflexo, de luz e sombra, né, por cima do logo do artista. Não teve muito mistério também, tá? Aqui eu criei aqui eu botei mais um Hue Saturation para deixar o amarelo com os tons dos outros elementos que eu já tinha criado. Aqui por cima eu coloquei essa imagem aqui, ó. Eu gosto bastante de estar trabalhando bastante com essas imagens por cima para finalização, né? Peguei no Shutter também, acha essas imagens também em alguns outros sites que eu provavelmente devo ter procurado alguma coisa como background, partículas, alguma coisa assim, ou lightings, alguns detalhes assim, tá? Então, tipo, não foi algo que eu fui lá e busquei assim, eu estava procurando outras imagens, achei ela e salvei, e eu queria então incluir nessa minha arte algumas partículas, algumas luzinhas mesmo, ó. Pode ver que ele deixou uns detalhes bem bacana aqui, ó, nessa minha arte, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o antes e o depois. E utilizei o Blend Mode como Color Dodge. E para finalizar, então, utilizei então aqui as informações que precisavam constar aqui na minha arte. Até finalizar e deixar ela prontinha, como vocês viram ali no começo. Beleza, galera? Então, ressaltando, os efeitos que eu utilizo nessas minhas artes do Photoshop não são nada ultra profissionais ou o quê. É saber escolher as imagens certas, saber fazer a combinação de cores, de fontes,
a posicionamento dos elementos. Então, que eu sempre te digo para vocês, não adianta ser um expert em Photoshop, em efeitos, mega power, fodásticos, se você não vai praticar essa parte de combinar cores, de saber escolher as imagens certas para estar utilizando, ter aí uma imaginação e saber combinar com as artes os elementos. Beleza? Então, para o próximo vídeo, eu já vou estar preparando mais um material bacana também para vocês e vou sempre estar explicando um pouquinho de cada arte que eu vou estar fazendo aqui. Se gostou do vídeo, deixa um joinha aí. Se não for inscrito ainda no canal, faça sua inscrição para receber os alertas de novos vídeos. Beleza, galera? E até o próximo vídeo.